Então, a Assembleia Ordinária de Sócios dentro de uma sociedade limitada. Por que essa deliberação se tornou tão importante no ano de 2026? Pois é, na aula de hoje eu vou te explicar o motivo e também vamos entender quais são as formalidades necessárias para a realização dessa deliberação do artigo 1078 do Código Civil, que trata aí dessa assembleia, dessa reunião ordinária de sócios, que tem como principal objetivo tomar as contas dos administradores, aprovar as demonstrações contábeis e realizar aí a distribuição, né, de lucros quando o resultado é positivo. Eu vou iniciar aqui compartilhando a minha tela um slide, né, que trata da apresentação da aula de hoje, que tem como base ali as deliberações dentro das sociedades limitadas, que é aquela ordinária que deve ocorrer todo ano até 4 meses após o fim do exercício social. Em regra, o exercício social das empresas, na sua grande maioria, aqui no Brasil, se inicia lá em janeiro e se encerra em 31 de dezembro. Logo, aquela aquele exercício de 2025 que se encerrou lá em 31 de 12, as empresas, as sociedades limitadas, por exemplo, devem aí realizar essa reunião ordinária de sócios para deliberar determinados assuntos. E dentro desses assuntos, né, tem ali como principal objetivo tomar as contas dos administradores, que aí vai ser haver um julgamento dessas contas e os sócios devem aprovar ou reprovar as contas. Junto disso, o artigo 1078 do Código Civil, lá no inciso primeiro, traz lá que deve haver uma deliberação do balanço patrimonial e do resultado econômico. Ou seja, seria o equivalente ao balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício, a DRE. Nada impede, né, de trazer lá como deliberar as demonstrações contábeis e aí envolver outras demonstrações que essa empresa venha adotar conforme normas brasileiras de contabilidade. Diante disso, né, dentro dessas demonstrações que os sócios vão aprovar, tem a DRE, que justamente é de lá que você vai perceber o resultado do exercício. Sendo positivo, indica lá que a empresa vai ter lucros do exercício, sendo negativa, significa que a empresa vai ter prejuízos, do exercício. Então, com base nas informações que os sócios vão ter lá na assembleia, na reunião de sócios, eles vão deliberar e aprovar, por exemplo, essas demonstrações contábeis. Vale destacar que o próprio artigo 1078, que nós vamos abrir depois ali na tela, no site do Planalto, ele traz lá que esses documentos, tanto lá o relatório dos administradores, como essas demonstrações contábeis, elas devem ser entregues até 30 dias antes da realização da reunião, para que os sócios possam fazer essa análise. Ou seja, os administradores, a sociedade, deve disponibilizar para os sócios não administradores esses documentos para que se possa ser feito uma análise e que no dia da reunião os sócios possam estar mais maduros e conscientes daquilo que vão votar. Diante disso, né, essa é a principal reunião que existe dentro de uma sociedade limitada, que ocorre pelo menos, né, que vai ocorrer uma vez no ano. Então, essa é a famosa reunião ordinária das sociedades limitadas, que deve ser realizada até 30 de abril, né, do ano seguinte, já que após o fim do exercício social, em 31 do 12, deve ser chamada essa reunião pelos administradores, né, até 4 meses após o fim do exercício social, que se encerra ali em 30 de abril, por exemplo, 30 de abril. É, Considerando aqui que um dos objetivos é deliberar sobre o resultado econômico, que se trata na realidade da demonstração do resultado do exercício,
como eu falei, ao final vai ser possível verificar se a empresa teve lucros no exercício ou não. Considerando que está sendo então ali aprovadas as contas de 2025, as demonstrações contábeis, vamos imaginar que lá na DRE constou um lucro, não um lucro do exercício na casa de R$ 100.000. Esses R$ 100.000, ele precisa ter uma destinação que pode ser tanto para a conta de reservas de lucros, caso a sociedade limitada adote a contabilidade da Lei 6.404 para as sociedades anônimas, ou então, se ela não tiver reserva de lucros, ela vai ter que destinar para lucros acumulados, por exemplo. Mas também pode haver uma destinação a título de distribuição de dividendos, ou seja, daquele lucro apurado, pode ser parte destinado para lucros acumulados e parte para dividendos, ou na sua totalidade para dividendos. E isso tudo deve ser objeto de deliberação dentro daquela reunião ordinária de sócios, na forma do artigo 1078 do Código Civil, que lá nas sociedades anônimas está previsto no artigo 132, que trata da Assembleia Geral Ordinária. De fato, aqui na limitada não é comum você falar reunião ordinária de sócios, Assembleia Ordinária de Sócios, nada impede de você colocar essa expressão, né? Lá na ata que você vai levar a registro da junta comercial, não é uma expressão comum, bastaria colocar reunião de sócios, assembleia de sócios. Então, basicamente, é chamada essa reunião para tomar as contas dos administradores, onde os sócios vão aprovar ou reprovar, vão deliberar sobre as demonstrações contábeis e vão ali, né, fazer a destinação que acharem necessário, seja para dividendos, seja lá para lucros acumulados, por exemplo. E aqui, né, nós chegamos em um dos objetivos, né, desta aula, que é justamente dar aí uma, não uma solução, né, mas trazer aqui a importância de deliberar, de realizar essa reunião de sócios, que em regra ela é obrigatório, né, para as sociedades limitadas. A gente sabe que no dia a dia é, muitas sociedades não acabam, né, os sócios não acabam fazendo esse tipo de reunião com essas deliberações, mas seria uma reunião de certa forma obrigatória, né? E ainda mais considerando a Lei 15.270, ela deixa não apenas ser obrigatória, mas uma forma estratégica e importante, né, de se manter, de se buscar uma isenção do imposto de renda, né, sobre os dividendos pagos oriundos de lucros apurados até 31 de 12 de 2025. A gente sabe que essa Lei 15.270, que fez alterações, por exemplo, na Lei 9.250, que trata lá da legislação da tributação do imposto de renda na pessoa física, e que, de certa forma, trouxe sim aí a tributação, mesmo que de forma indireta, mas trouxe a tributação dos dividendos pagos a pessoas físicas quando ultrapassa 50 mil no ano, perdão, 50 mil no mês, todo pagamento mensal acima de 50 mil, né? A pessoa jurídica deve fazer a retenção de 10%. Todavia, a própria Lei 15.270, né, que introduziu, por exemplo, o artigo 16A, perdão, na Lei 9.250, trouxe lá no parágrafo primeiro, inciso 12, né, que não seria tributado, continuaria isento, não necessariamente com essa redação, os lucros e dividendos apurados até 31 de 12 de 2025, ou seja, quando você fecha o exercício social de 31 de 12 de 2025, você faz isso lá em 1º de janeiro de 2026. Na realidade, a partir dessa data de 1º de janeiro de 2026, você consegue fazer a apuração do resultado do exercício de 2025. Então, ele trouxe essa previsão que continuaria isentos, sem tributação, os lucros apurados
com data base 31/12/2025, que é possível fazer somente em janeiro do ano seguinte, e que fossem deliberados a distribuição a título de dividendos desses lucros até 31/12 de 2025. Sabemos da impossibilidade técnica contábil disso ser realizado, isso já foi muito discutido, e aí veio posteriormente uma decisão do STF postergando esse prazo para 31 de janeiro de 2026. Na realidade, uma decisão do ministro Nunes Marques, uma decisão monocrática, precária, ainda não definitiva, por meio de uma liminar, que ainda vai ser objeto de julgamento, se eu não me engano, em maio de 2026. Diante desse cenário, né, é extremamente importante registrar, realizar essa deliberação agora do artigo 1078 para tomar as contas dos administradores, para também aprovar demonstrações contábeis e também para ratificar os lucros já distribuídos nas deliberações realizadas em 2025, eventual lucro remanescente que ficou de fora, já que houve uma apuração intermediária, haveria agora a distribuição desse lucro a título de dividendos. Eu sei que seria uma data fora daquela prevista na Lei 15.270, que alterou a 9.250, e também fora daquela decisão em que, por meio das ações diretas de inconstitucionalidade 7.912, 7.914, o ministro, ainda pendente de julgamento definitivo pelo plenário do STF, mas estendeu até 31 de janeiro de 2026. Eu sei que estaria fora esse residual, mas, sinceramente, nada custa você tentar, nada custa você colocar isso dentro de uma deliberação, de uma ata que vai trazer fundamentos pelos quais você está trazendo essa deliberação desse remanescente, com base, é óbvio, na legislação societária, mas e registrar na junta comercial para ter provas no futuro, provas tanto a âmbito administrativo no CARF como judicial no STF, no judiciário, perdão, para conseguir a manutenção da isenção desses dividendos remanescentes. É uma ideia, uma estratégia pensando no futuro. Não que você vai ter de fato a isenção garantida se você deliberar. Por exemplo, lá você vai chamar uma reunião dia 30 de abril de 2026. Não quer dizer que deliberar, dela nascer uma ata e registrar na junta, isso vai te garantir uma isenção. Não é isso. Mas o que eu quero trazer nesta aula, que é uma estratégia de você tentar no futuro, né, em uma eventual fiscalização, ter prova já desde o início, no sentido de que você fez com base na legislação societária, com base na própria decisão do STF, que apesar de, neste momento, ainda de ser uma decisão monocrática, ter definido 31 de janeiro de 2026, né, é uma decisão aí que dá base, quando a gente vai ler, que o ministro entende que existe uma legislação societária que traz um prazo adequado para aprovar as contas dos administradores, demonstrações contábeis. Ele entende toda essa sistemática, traz lá nota técnica do Conselho Federal de Contabilidade, traz perguntas e respostas da Receita Federal, que ele, o ministro, reconhece da insegurança jurídica, do prazo curto demais para realizar essas deliberações, só que ele postergou até 31 de janeiro de 2026. Só que você vai trazer esse fundamento na ata e eu tenho ali um modelo de ata como a gente vai verificar daqui a pouco, que traz essa decisão do STF, mas no sentido de fundamentar uma lógica para empurrar para o prazo do artigo 1078 da Lei do Código Civil, que trata do prazo correto de 4 meses. Então, por meio dessa lógica, isso se torna importante trazer essa deliberação
agora neste momento de realizar essa reunião ordinária, que em regra toda limitada tem que fazer, para deliberar as contas dos administradores e das demonstrações contábeis, ratificar aquilo que foi deliberado e eventual residual que ainda não foi distribuído, distribua agora. Aqueles que sequer fizeram qualquer tipo de reunião no ano passado, mas querendo esperar agora, porque ele entende que esse é o prazo correto, também aí, né, torna-se importante essa aula para você entender e onde eu vou demonstrar ali no modelo de ata, né, como que isso poderia estar estruturado, estampado no documento, que vai servir aí como um pontapé inicial de uma eventual discussão a âmbito administrativo ou judicial. Então, os questionamentos judiciais que nós tivemos aí recentemente, né? O principal é esse do STF, né? Essas ações diretas de inconstitucionalidade, 7.912 e 7.914, né? Da Confederação Nacional do Comércio e de Serviços, se eu não me engano, em que as confederações pediram muito mais, só que o ministro deu ali, né? Que declarou, né, que postergou o prazo até 31 de janeiro de 2026, né, querendo ou não, entendendo meio que inconstitucional aquele dispositivo que falava de deliberar até 31 de dezembro de 2025, pelo prazo muito pequeno entre a sanção da publicação da lei e sanção no momento em que ela passou a estar vigente, que foi final de novembro, né, até final de dezembro de 2025, onde a partir de janeiro essa lei passou a ter seus efeitos tributários. Diante disso, né, com fundamento no própria daquilo que o ministro extrai na sua decisão monocrática, eu criei um modelo de ata que vai trazer de uma forma bem simples, né, a lógica da construção do ministro, mas levando para o prazo legal do artigo 1078 da legislação societária. Vale destacar que nós também tivemos uma decisão agora recente, início de março, lá da Segunda Vara Federal de Ponta Grossa, no Paraná. Eu não tive acesso ainda ao número do processo, né, que estendeu, concedeu, por meio de uma liminar também, a possibilidade daquela sociedade realizar a deliberação até 30 de abril de 2026, dentro do prazo da lógica da legislação societária, artigo 1078 do Código Civil para as sociedades limitadas, artigo 132 da Lei 6.404 para as sociedades anônimas. Então essas decisões, elas são importantes também, que poderiam aí ser colocadas inclusive na ata, eu não coloquei porque eu não tive acesso ao número do processo dessa decisão, né? E diante de tudo isso que eu expliquei, por isso que se torna importante realizar essa reunião, essas deliberações, não só como forma obrigatória, como eu falei, em regra, toda limitada tem que realizar essa deliberação do artigo 1078 do Código Civil e, além de obrigatória, se tornou extremamente importante e estratégica para este momento que nós vivenciamos, uma recente lei que saiu em final do ano passado, de 2025, que veio tributar lucros e dividendos e criou essa regra de isenção de apuração do resultado de 31 de dezembro de 2025, com deliberação até a mesma data, o que seria impossível, e o STF, o ministro, reconheceu isso. Postergou até 31 de janeiro de 2026, sabemos isso, mas pela regra da legislação societária, deveria ser até 30 de abril de 2026. Eu falo que é uma obrigação todas as sociedades limitadas de realizarem essa deliberação do artigo 1078, mas eu sei também que existe aí aquela previsão para as sociedades enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte, que lá no artigo 70 da Lei Complementar 123 de 2006, que traz aí um tratamento jurídico diferenciado para as ME ou EPP, e um desses tratamentos jurídicos diferenciados se trata exatamente da parte societária, né, que ele estaria dispensado na MIPP de realizar deliberações na forma da legislação civil, mas fica aí obrigado ainda de realizar deliberação com aquele quórum lá de 51%.
O que eu quero dizer com isso? Em regra, a limitada, que é microempresa ou empresa de pequeno porte, ela não precisa seguir esse rito do artigo 1078, não precisa disponibilizar os documentos até 30 dias antes da deliberação, não precisaria realizar a convocação na forma do artigo 1152, que é jornal de grande circulação, diário oficial, 3 vezes no total, 8 dias de antecedência, ou seja, ela não precisaria de todo esse rito previsto na legislação civil. Ela poderia fazer algo mais simples, apenas mandar um e-mail para os sócios falando que vai ter a reunião, só que seria uma reunião também. Pode ser chamada da forma que achar necessário, né? A reunião das sociedades enquadrada como ME ou IPP, reunião na forma do artigo 70 da Lei Complementar 123, tanto faz, mas é necessário deliberar. É necessário deliberar sobre as contas dos administradores e das demonstrações contábeis e fazer a destinação do resultado do exercício. Se o contrato da MEPP traz previsão diferente, em que fala que deve ter reunião de sócios para deliberar sobre as contas, demonstrações contábeis, esquece a previsão do artigo 70. Você vai ter que ser submetido ao Código Civil, porque o contrato social afastou o benefício. Isso está previsto lá no parágrafo 1º do artigo 70 da Lei Complementar 123, que ele fala: olha, não se aplica aquilo previsto no caput se houver disposição contratual em contrário. Então, no final de tudo, mesmo que a EME e o PP possa seguir o seu benefício societário do artigo 70, isso não significa que ela não esteja obrigada a deliberar sobre as contas, demonstrações e destinar o resultado. Toda empresa deve ter contabilidade, toda empresa tem administrador e toda empresa, os sócios devem julgar as contas dos administradores e demais deliberações necessárias. Aqui, né, o que o administrador deve fazer? O administrador vai convocar uma reunião, essa convocação vai ser para a assembleia, para a reunião de sócios, essa reunião aí que no nosso exemplo vai ocorrer dia 30 de abril de 2026, no prazo limite em que a legislação societária, aqui no nosso caso o artigo 1078 do Código Civil permite, e vale destacar que ela fala que a deliberação precisa ocorrer até essa data. Logo, deliberar não se confunde com registrar a ata na junta comercial. E eu vou explicar ao final que eu entendo que sim, deve ser registrado a ata na junta comercial, não só por uma questão estratégica, mas por uma questão obrigatória. Então vai haver essa convocação pelo administrador, vai fazer na forma da lei, como nós já vamos ver, ou na forma do contrato social, se o contrato tiver regra específica. Vai haver aí a deliberação do relatório da administração. Aqui na limitada, né, é comum falar relatório da administração, isso você encontra lá mais na Lei 6.404, mas basicamente seria isso, porque você vai tomar as contas dos administradores, vai ter deliberação das demonstrações e dos lucros, né, considerando aqui que o resultado seria positivo. Dessa deliberação vai nascer uma ata. Dessa ata você vai registrar na junta comercial. Então vamos detalhar um pouquinho cada um desses passos. Primeiro passo, considerando que a nossa reunião ordinária de sócios vai ocorrer nessa data aqui, 30 de abril, 30 de abril de 2026, nem sei quando vai cair, né? Vamos pegar o prazo máximo. Então ela vai ser chamada para deliberar tudo aquilo do exercício de 2025, seja as contas dos administradores, as demonstrações e o lucro do exercício. Essa reunião, e aqui eu vou desconsiderar qualquer previsão contratual, porque se tiver previsão no contrato sobre regras de convocar uma reunião, se é por WhatsApp, por e-mail, tanto faz, segue a regra do contrato. Mas considerando que a maioria dos contratos não tem previsão de fato sobre essa regra de convocação, vamos para o Código Civil. E aí, quando eu vou para o Código Civil, eu tenho que entender o que ele quer dizer lá no artigo 1152, quando ele fala que tem que ser publicado no Jornal de Grande Circulação, no Diário Oficial e a convocação por meio de 3 anúncios. Antes de avançar nesse slide, eu vou abrir o próprio Código Civil
o próprio Código Civil, vamos pegar aqui, lá no artigo 1152, ele trata aqui que cabe ao órgão incumbido, isso que não me interessa, que ele traz aqui que, salvo exceção expressa, as publicações ordenadas neste livro. O que livro ele está falando? É o livro que trata do direito de empresa. Lá no início desse livro, no artigo 996, vamos voltar, perdão, 966, ele trata aqui do livro 2 do direito de empresa. Então, esse livro inicia no 966 e vai até o 1195, se eu não me engano, porque a partir do 1196 ele começa a tratar do livro 3 do direito das coisas. Logo, como o 1152 está entre o 966 e o 1195, ele está falando tudo aquilo. Cadê? Não é aqui. As publicações ordenadas neste livro, livro 2 do Direito de Empresa, serão feitas no órgão oficial da União ou do Estado, ou seja, o Diário Oficial, e num jornal de grande circulação, né? Seja qual publicação esteja prevista entre esses dispositivos, né? Qualquer tipo de publicação. Como nós estamos tratando de reunião de sócios, a publicação que eu estou me referindo aqui é o edital de convocação. Edital de convocação daquela reunião, que o parágrafo terceiro chama de anúncio. Aí ele fala, o anúncio, ou seja, o edital de convocação da Assembleia, leia-se também reunião de sócios, será publicada por 3 vezes, ao menos devendo mediar entre a data da primeira publicação, ou seja, da primeira inserção e da realização da reunião assembleia, um prazo mínimo de 8 dias para a primeira convocação e de 5 dias para as posteriores. Primeiro ponto, deve ser feito 3 publicações, no máximo. E aqui pode ser uma no Diário Oficial, por exemplo, do Estado, uma no Jornal de Grande Circulação, e a terceira vai ser no Diário ou no Jornal de Grande Circulação. Vamos imaginar que vai ser no Jornal de Grande Circulação. Antigamente era 3 no Diário e 3 no Jornal, no total 6. Não é mais assim, é no total 3. Vai ter uma no diário, obrigatoriamente, uma obrigatoriamente no jornal de grande circulação, e a terceira, tanto faz, jornal ou diário. Vamos continuar a leitura. Ele fala aqui que para a primeira convocação, né? A primeira inserção, ou seja, a primeira publicação do edital, vai ser com 8 dias de antecedência da reunião. E no momento que eu conto esse prazo, eu não conto o dia da publicação. Então, se a reunião vai ser dia 30 de abril, eu começo a contar no dia 23. Vamos imaginar que eu publiquei dia 22 o edital, vou contar 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 8 dias. Eu não conto a data da publicação, da inserção, conto no dia seguinte. Ok, só que para cada convocação eu tenho que realizar 3 inserções, 3 publicações do edital. A primeira com 8 dias de antecedência. Só que nessa primeira convocação eu tenho que fazer mais 2. Essas outras inserções, publicações do edital, pode ocorrer com qualquer data antes da reunião. Pode ser com 7 dias, uma, e a outra com 2 dias. Pode ser com 4 dias, uma, com 3 dias, outra. Tanto faz. Não há uma regra específica. E eu já vou explicar essa parte final de 5 dias. Então, essa é a lógica. Para cada convocação que está aqui, eu vou realizar 3 vezes a publicação do anúncio do edital, sendo que a primeira inserção desse edital publicado vai ser com 8 dias. As demais publicações
dessa primeira chamada, não tem prazo. Vamos imaginar que foram lá para a reunião e não houve quórum de instalação. Tendo em vista, se não há quórum de instalação, vai todos os sócios para casa, que eles estiveram presentes, vai todo mundo para casa, pois será convocado uma nova reunião. Será chamada uma nova reunião, será convocada uma nova reunião, e essa chamada posterior, essa convocação posterior, vai ser feito também por meio de três publicações do edital. Só que a primeira publicação desse edital, a primeira, vai ser com 5 dias de antecedência da realização da reunião. A segunda e a terceira antes. Pode ser quatro, pode ser três, pode ser dois, pode ser um, tanto faz, também não há prazo. Então, essa é a interpretação correta desse dispositivo. Não é algo muito simples, mas se essa reunião que os sócios vão realizar, deliberar essa matéria, necessitar de convocação, é isso que vocês devem observar. Mas vamos levar também aqui trazer para a realidade. Se houver aí um acordo em que, ou se tiver uma garantia em que todos os sócios vão estar presentes no dia daquela reunião, ou seja, 30/4/2026, vai ter essa garantia que todos vão estar presentes, você não precisa realizar a convocação na forma da lei, como nós acabamos de ver, pois existe uma previsão no artigo 1072, que ele fala lá no parágrafo 2º que dispensam-se as formalidades de convocação previstas no parágrafo 3º do artigo 1152, quando todos os sócios comparecerem, ou seja, todos os sócios vão estar presentes e o comparecimento se comprova por meio da assinatura da lista de presença. E essa lista de presença é o primeiro documento que o sócio vai ter contato naquela reunião. Considerando que é uma reunião de verdade, não é aquela reunião de mentirinha que a gente sabe que ocorre, que é somente para cumprir formalidade, como essa daqui. Mas vamos dizer que é uma reunião de verdade. Quando o sócio chega na reunião, a primeira coisa que ele assina é a lista de presença. Dado chegando a hora da reunião, né? É composta ali a mesa e o presidente secretário, escolhido entre os sócios presentes, vai tocar aquela reunião. Vai ler a lista de presentes, vai verificar o quórum, se há quórum suficiente, se está 100%, se não está 100%, ele vai verificar as formalidades de convocação e por aí vai. Então, o comparecimento do sócio se comprova por meio da lista de presença. Também é dispensada as formalidades do 1052, parágrafo 3º, 1152, como a gente acabou de ver, se tem que ser todos os sócios se declararem por escrito cientes do local, data, hora e ordem de dia. Ou seja, você pode fazer um edital aí no Word, telar todas essas informações que eu acabei de ler, local, data, hora, ordem do dia, e pedir lá uma assinatura dele. Ou seja, vamos lá, o Diego Amorim assinou. Logo, eu me declarei cientes do local, da data, da hora e da ordem do dia. Esse documento que o sócio assinou, ele é suficiente para dispensar as formalidades do artigo 1152, parágrafo 3º. São formas de você não precisar seguir esse rito de convocação do Código Civil. Voltando para o meu exemplo. Então, se eu vou ter que convocar, porque não vão estar presentes todos os sócios, pois eu já conversei, o administrador já conversou com todos, e aí não vai ter a presença. Para não se tornar irregular, é necessário realizar a convocação na forma do artigo 1152, parágrafo 3º. Vai ter lá a publicação do edital, por exemplo, no jornal de grande circulação, vai ter lá uma publicação, por exemplo, no Diário Oficial do Estado,
E no dia 29/4/2026, vai ter mais uma no Diário Oficial do Estado. Aqui deu três publicações no total. Cumprido o prazo do primeiro dia, contando aqui a partir do dia seguinte, 23, entre 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, eu tenho aqui 8 dias. Eu não conto a da publicação, mas eu posso contar o da realização da reunião. Mas se você tiver a garantia que todos vão estar presentes, então fica dispensada as formalidades, como nós já verificamos agora. E lá no dia, da reunião, vai ser deliberado esses documentos. Se vai ser deliberado esses documentos, porque eles vão aprovar as contas dos administradores ou não, vão deliberar sobre as demonstrações contábeis, vão, por exemplo, aprovar a destinação do resultado do exercício, eles precisam ter com um tempo hábil suficiente para lerem o relatório, as demonstrações, né? E ter aí consciência e maturidade suficiente para, no dia 30/4/2026, deliberarem esses assuntos. Por isso, ao próprio artigo 1078, e eu vou demonstrar isso agora, pois eu prometi, né? O 1078 fala lá que. O 1078 fala. Vamos aproveitar e já vamos ler todo esse 1078. Ele fala aqui que a Assembleia de Sócios, leia-se também reunião de sócios, deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos 4 meses seguintes ao término do exercício social, né? Com o objetivo de tomar as contas dos administradores, deliberar sobre o balanço patrimonial e resultado econômico, leia-se demonstração de resultado do exercício. Se quiser trazer demonstrações contábeis também não tem problema, porque abrange dentro das demonstrações contábeis. Eu tenho o balanço, tenho a DRE, tenho a DMPL, tenho a DFC. Então, se quiser botar demonstrações contábeis também pode. Tem outros assuntos aqui que podem ser deliberados que eu não me interessa. O que me interessa é olhar aqui o parágrafo primeiro, que ele fala que até 30 dias antes da data marcada para a Assembleia, os documentos referidos no inciso primeiro deste artigo, relatório, demonstrações contábeis, devem ser postos por escritos e com prova de respectivo recebimento à disposição dos sócios que não exercem a administração da empresa. Então, esse é um procedimento que deve ser adotado. Chegou o dia da deliberação, basicamente vai ser deliberado aquilo que o Código Civil exige, né? As contas dos administradores, né? Onde já com a leitura do relatório ele vai poder aprovar ou reprovar. Vai ter aí, né, a aprovação do balanço, da demonstração do resultado do exercício, poderia ser a aprovação das demonstrações contábeis, não tem problema, e da DRE, você vai saber se deu resultado positivo ou negativo. Vamos considerar que ou foi positivo, logo o lucro do exercício vai ser destinado, vai ser distribuído, por exemplo, a título de dividendos, ou vai ser retido lá em lucros acumulados, ou em conta de reserva de lucro, caso a empresa tenha essa divisão no seu patrimônio líquido, né? Dessa deliberação vai nascer uma ata, e essa ata você vai registrar na junta comercial. E como eu falei anteriormente, eu entendo que não é somente uma forma estratégica esse registro da ata para dar publicidade, né, perante terceiros. Aí vamos entender que a Receita Federal é um terceiro interessado e aí vai haver a publicidade, né? E aí onde vai constar fatores, um texto mais estratégico para saber que de fato a decisão do STF tinha outra data, mas usar a lógica da decisão do ministro em que ele lá é, expôs que sim, ele entende que existe uma definição na legislação societária que é 30 de abril, tanto na Lei 6.404 como no Código Civil. Ele entende que o prazo definido na Lei 15.270 foi muito curto, da insegurança jurídica, da impossibilidade de levantar todos os documentos. Com essa fundamentação, vai estar estampado na ata, né, essas informações. Mas como eu falei, eu entendo que essa reunião ela não é só uma forma onde vai nascer uma ata que, que no meu entendimento, além da deliberação ser obrigatória, o registro também na junta comercial
obrigatório. E essa previsão da obrigação é possível extrair do próprio Código Civil, onde ele fala que no artigo 1000 e... Cadê? 1075, que a Assembleia, leia-se reunião, será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os presentes. E aqui no parágrafo segundo ele fala o seguinte: olha, cópia da ata autenticada pelos administradores ou pela mesa será, nos 20 dias subsequentes à reunião, apresentada ao registro público de empresa mercantis para arquivamento e averbação. Leia-se junta comercial. Como ele fala cópia da ata autenticada pelos administradores, poderia se interpretar que isso aqui estaria mais voltado para as grandes sociedades que realizam suas deliberações por meio de assembleia de sócios e não se aplicaria para as menores empresas, em que se teria uma reunião para menores empresas que não possuem livros sociais, porque ele fala que para levar registro a cópia da ata autenticada pelos administradores. E isso se aplica mais para as sociedades que possuem livros sociais, como livro de ata de reuniões ou assembleia de sócios, né? Para maiores empresas, né, que necessitam ter esse controle por livros. Na limitada, o livro social não é obrigatório. É diferente da sociedade anônima, em que deve ter sim seus livros sociais, aqueles listados no artigo 100 da Lei 6.404. Diante de toda essa lógica, dessa sistemática, poderia-se ter essa interpretação. Mas, como ele fala que ele não especifica muito isso, e ele fala que será nos 20 dias subsequentes levado a registro, o será não é poderá. Será está mais no sentido de deverá, é uma obrigação. Então, por esse motivo, eu entendo sim que é necessário arquivar ali essa ata na junta comercial. E lembrando, não confunda registrar a data com data de deliberação. O que pode ocorrer até 30 de abril de 2026 é a reunião Assembleia de Sócios. O registro pode ser posterior e pela leitura que nós fizemos agora do parágrafo 2º do artigo 1075, até 20 dias, né? Eu sei que lá no artigo 36, me faltou a memória, no artigo 36 da Lei 8.934, tem aquela regrinha dos 30 dias, que poderia também ser defensável, né, para fins de registro na junta comercial para os efeitos retroagir. Regra importante, né? Que o administrador não vota nas contas, nas suas próprias contas, né? Ou seja, ninguém vai julgar as suas próprias contas. Aí vai ter casos que você vai se deparar que, vamos voltar aqui para ver se não esqueci nada, seria basicamente isso. Essa previsão da proibição está lá no artigo 1078, que está no final do parágrafo primeiro, o parágrafo segundo, que eu já vou abrir com o Código Civil novamente para leitura é, antes, né, de dar leitura à nossa ata modelo, né? Mas vamos dar continuidade aqui. Quando todos os administradores são sócios, o que fazer? Vamos imaginar que é uma sociedade que tem 5 sócios que também ocupam a posição de administradores. Ou seja, são sócios e administradores. Eu tenho 5 sócios, eu tenho 5 administrador e vou considerar 5 administradores e vou considerar que não tem administrador não sócio. Nesse caso, por uma analogia, pegando emprestado o que diz a Lei 6.404, no artigo 134, parágrafo 6º, lá ele traz algo idêntico para as limitadas. Na limitada, no Código Civil, você não vai encontrar essa previsão. É pegar emprestado, por analogia, a regra da SA. Ele fala o seguinte, de uma forma bem direta: quando os diretores são os únicos acionistas, não tem o que fazer. Aí eles podem votar. Isso se aplica à limitada. Quando os próprios administradores são os únicos sócios, não tem o que fazer. Eles podem votar. Então, nesse caso específico, em que todos os administradores também são os sócios dessa empresa, quando os administradores são os sócios dessa empresa, 5 sócios, 5 administradores, considerar que não há administrador não sócio,
Nesse caso, eles podem votar na deliberação relacionada à tomada de conta das suas próprias contas, na realidade, né? Então, esses seriam aqui os pontos a serem observados, né? Acho que aqui não temos mais nada. A gente encerra a aula na parte do slide. A gente vai agora para a ata. Mas antes de ir para a ata, só vamos verificar essa parte do artigo 1078 que eu acabei de falar, que ele fala que, aqui no parágrafo segundo, na realidade. Ele fala que, olha, instalada a Assembleia, essa do artigo 1078, proceder-se-á a leitura dos documentos referidos no parágrafo antecedente, os quais serão submetidos pelo presidente à discussão e votação. Nesta, não podendo tomar parte os membros da administração, e se houver os do Conselho Fiscal. Ou seja, administrador, que também ocupa a posição de sócio, que tem voto, aqui não pode votar. Existe aquela exceção do artigo 136, parágrafo 4º da Lei 6.404, que por analogia se aplicaria à limitada, quando todos os administradores também são sócios, como eu acabei de tratar no meu exemplo. Aí eles podem votar. Para finalizar essa aula, vamos verificar aqui um modelo de ata. Um modelo de ata. Um modelo de ata em que esse modelo ele serve, deve ser utilizado quando ainda não existir ata registrada na junta comercial referente à distribuição de lucros, tratando-se, portanto, do primeiro registro previsto na Lei 15.270. Ou seja, nada foi feito lá atrás, vamos fazer agora dentro do prazo da legislação societária. Aqui é um modelo de ata que vai trazer todos os elementos mínimos exigidos pela Instrução Normativa do DREI 81, anexo 4, que trata do Manual de Limitada. Tem todos os elementos que a norma exige, né? Então está pronto para ser registrado em junta comercial, só basta você colocar os dados necessários. E aqui, é claro, é um exemplo que estiveram presentes 100% dos sócios. Aí eu trago, olha, nos termos do parágrafo 2º do artigo 72, ficam dispensadas as formalidades do parágrafo 3º do artigo 1152, daquilo que a gente já verificou. O presidente declarou instalada a reunião, verificou que todas as formalidades foram cumpridas, e ele começa a tratar, né? Olha, registra-se que nos termos do artigo 1078 do Código Civil, a reunião, uma Assembleia Ordinária de Sócios, deve ser realizada até 4 meses após o término do exercício social, ocasião em que deverão ser apreciadas as contas dos administradores, as demonstrações contábeis e a destinação do resultado do exercício. Considerando que o exercício social da sociedade se encerra em 31 de dezembro, conforme cláusula tal do contrato social da empresa, a presente reunião é realizada dentro do prazo legal previsto na legislação societária. Cumpre ainda registrar que, no âmbito das ações diretas de inconstitucionalidade, a 7.914, 7.912 e 7.914, aqui é importante voltar, o ministro do Supremo Tribunal Federal, já que não é uma decisão do STF, né, foi uma decisão monocrática, em decisão cautelar monocrática, proferida pelo ministro Nunes Marques, reconheceu, nem precisaria botar, né? Vamos deixar aqui como tá. O Supremo Tribunal Federal, em decisão cautelar monocrática, proferida pelo ministro Nunes Marques, reconheceu que a exigência legal de aprovação da distribuição de lucros até 31 de dezembro de 2025, introduzida pela Lei 15.270, torna-se incompatível com a dinâmica procedimental estabelecida pela legislação societária brasileira. Na referida decisão, destacou que o artigo 1078, Código Civil 1132, da Lei 6.404, o 132, estabeleceu o prazo de até 4 meses após o encerramento do exercício social para deliberação sobre o balanço patrimonial, resultado econômico e destinação do lucro líquido, o que constitui prazo adequado para preparação das demonstrações contábeis e realização das deliberações societárias pertinentes. Na mesma decisão, observou que a antecipação desse procedimento para antes do reencerramento regular do exercício social poderia gerar insegurança, comprometer a adequada apuração do resultado, tendo sido ressaltado que a exigência estabelecida pela nova legislação tributária poderia levar a deliberações baseadas em dados contábeis incompletos ou estimados.
Diante desse contexto, o ministro, por decisão monocrática, concedeu medida cautelar para prorrogar o prazo inicialmente previsto na legislação tributária. Nem quis trazer que é 31 de janeiro. Aqui, não precisa especificar. Reconhecendo a necessidade de compatibilização entre a disciplina tributária e os procedimentos previstos na legislação societária. Assim, observadas as disposições do contrato social e da legislação societária aplicável, bem como o entendimento exposto na decisão cautelar proferida pelo ministro do STF, os sócios reúnem-se para deliberar sobre as seguintes matérias constantes na ordem do dia. Então, traz essa introdução. A primeira ordem do dia é tratar sobre as contas dos administradores. A segunda, deliberar as demonstrações contábeis. A terceira, deliberar sobre o resultado do exercício e, sendo positivo, sobre a destinação e distribuição dos lucros apurados. E tratar de outros assuntos aqui de interesse dos sócios. Após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os sócios deliberaram o que segue. Deliberação sobre as contas dos administradores. Vai trazer aqui que os sócios examinaram as contas apresentadas, aprovaram as contas. Vai trazer aqui na segunda deliberação que foram submetidas à apreciação dos sócios as demonstrações contábeis abaixo, que foram aprovadas. E aqui na terceira, que trata do lucro, deliberação sobre o resultado do exercício e distribuição de lucros, foi verificado aqui, né, vai constar na ordem da deliberação, foi verificado que o exercício social encerrado em 31 de 12 de 2025 apresentou resultado positivo no total tal de 100 mil, por exemplo. Os sócios deliberam aprovar a destinação do referido resultado. Fica aprovado que o lucro apurado no exercício seja integralmente destinado à distribuição aos sócios a título de dividendos, observada a proporção das respectivas cotas. A distribuição, hora deliberada, poderá ser realizada mediante pagamento, crédito, entrega, o emprego dos valores correspondentes até 31 de dezembro de 2028, porque é uma outra obrigação lá da Lei 15.270. Os sócios registram que a presente deliberação observa as disposições da legislação societária aplicável, em especial o 1.078, já que é uma limitada, bem como o entendimento firmado na decisão monocrática proferida pelo ministro Nunes Marques nas ações diretas de inconstitucionalidade 7.912 e 7.914. O que eu quero dizer com isso? Olha, o entendimento dele foi mais no sentido de que, olha, é impossível você fazer isso dentro de um prazo. Eu sei que o ministro decidiu até 31 de janeiro, mas como eu falei inicialmente nesta aula, o objetivo é você trazer elementos para dar um pontapé em uma eventual fiscalização em que você caiu na autuação da Receita, que caiu lá no CARF, ou você vai discutir judicialmente. Você está trazendo já elementos para uma possível discussão, caso venha trazer problemas lá no futuro. Porque o que você quer, na realidade, é manter, garantir a manutenção da isenção dos lucros apurados até 31 de 12 de 2025, que estão sendo distribuídos apenas agora, em abril, por meio de uma deliberação, e não dentro do prazo da lei ou da decisão monocrática do STF, do ministro do STF. E aqui continuo falando, o ministro destacou que tais matérias, por força do artigo 1078 do Código Civil, 132 da Lei 6.404, sempre foram deliberadas dentro do período historicamente consolidado de 4 meses após o encerramento do exercício, prazo que assegura a adequada elaboração das demonstrações, eventual auditoria e a tomada de decisão informada pelos sócios. Embora a decisão liminar tenha fixado prazo diverso daquele previsto na legislação societária, o fundamento central adotado pelo ministro foi justamente a necessidade de preservar a lógica estrutural do regime societário brasileiro, reconhecendo que a exigência legal recém-introduzida era, na prática, inexequível e geradora de insegurança jurídica. Ressaltou-se que a redução abrupta do prazo poderia comprometer a qualidade das informações contábeis, afetar a previsibilidade das relações jurídicas e contrair princípios como razoabilidade e contrariar, perdão, princípios como razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. Assim, a presente deliberação alinha seu entendimento judicial vigente, preservando a coerência com o sistema societário tradicional e assegurando que as decisões sejam tomadas com base em informações completas, intempestivas e em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro. Aqui, né, uma quarta deliberação que os sócios decidem que para conferir eficácia perante terceiro e transparência dos sócios, administradores e órgãos públicos deliberam e aprovam o sócio que apresente, a ata será levada a registro na junta comercial, faz o fecho aqui e todo mundo assina e leva a registro na junta comercial. Eu tenho aqui um modelo também de edital, caso vocês queiram aí, né, um edital que pode ser utilizado tanto para publicar no jornal,
ou para pegar a declaração de ciência dos sócios. E aí eu sugiro, né, que após aqui as informações, você coloque o nome do sócio e mande ele assinar e faça um por um. Nome do sócio e um por um assina. Identifique quem está assinando, né? Então, eu sugiro que você faça isso para realizar aquele cumprimento do parágrafo segundo do artigo 1072, quando todos os sócios declararem por escrito, cientes do local, da hora, do local, da data, da hora e da ordem do dia, fica dispensada as formalidades de convocação do artigo 1152, parágrafo terceiro. E aqui um modelinho, né, básico de edital de reunião de sócios, né? Se você quiser botar aqui reunião ordinária de sócios, aqui o olho da ata, não tem problema, não é muito comum. Isso você encontra mais lá na sociedade anônima. Aí consta aqui, convidamos os senhores, e quem faz essa convocação é o administrador da empresa, né? Então ele está convidando os sócios a se reunirem em uma reunião, na data tal, local tal, com a presença de não em 3/4 em primeira convocação, e aí para deliberar a seguinte ordem do dia, que é aquela que a gente acabou de ver na ata, 22 de abril, né? Vamos considerar que vai ser publicado nesse dia, porque vai ser publicado esse edital no jornal, tem que ser publicado primeiro. A primeira publicação do edital tem que ser com 8 dias de antecedência, então teria que ser primeiro ali, a primeira, pelo menos no dia 22 de abril de 2026. Realizadas essas explicações, né, tem um segundo modelo de ata que eu vou deixar mais ali para os meus alunos do curso, né, é, sobre tributação de lucros e dividendos, que trata justamente daquela terceira deliberação, que é no sentido de ratificar aquilo deliberado no ano passado por uma reunião intermediária, perdão, por uma reunião extraordinária de sócios, em que houve aquela apuração intermediária na contabilidade até 30 de novembro, por exemplo, em que lá dia 1º de dezembro, dia 2 de dezembro, foi realizada aquela reunião extraordinária de sócios para deliberar o resultado apurado de forma intermediária e distribuir aquilo ali a título de dividendos. Só que ficou também aquele residual do mês de dezembro. Então, o outro modelo de ata trata da ratificação e da distribuição do residual agora, com os mesmos fundamentos que vocês já viram aqui, para ter base em uma futura discussão judicial ou âmbito administrativo, levando em consideração que você sofreu uma autuação, porque a Receita Federal verificou, olha, que você não fez no prazo, que aquele lucro distribuído e paga ao sócio, que passou lá de 50 mil, que foi lá na casa de R$ 1 milhão, em que você não reteve 10%, que aí, ao fiscalizar no futuro, a Receita Federal, né, decidiu aí, né, lançar esse auto de infração com os fundamentos, que a deliberação não foi feita na forma da lei, ou na Lei 15.270, ou na decisão do STF, considerando que permaneça aquele 31 de janeiro. Aí você tem uma base para iniciar essa discussão a âmbito administrativo e também a judicial. Não estou falando que isso aqui vai te salvar, é um documento, um papel que aceita qualquer redação, mas é uma redação na lógica da decisão do ministro Nunes Marques. Ele reconhece a Lei 6.404, o Código Civil, os dispositivos específicos da reunião ordinária. Ele entende da importância de um prazo maior para o levantamento das informações. Mas no final ele decidiu 31 de janeiro. Meio sem lógica. Mas a gente utiliza a ideia do ministro e coloca aqui nessa ata. Diante disso, essa seria essa aula, né? Essa aula aqui que eu estou disponibilizando no YouTube, né? Esses modelos de atas vão ficar lá para os meus alunos, né, do meu curso que trata da tributação dos lucros e dividendos. É um curso que trata aí, que iniciou no ano passado, né, e que está ainda sendo feitas algumas aulas do ano de 2026. Essa é uma aula bônus, nem tinha previsto fazer essa aula, mas lá você encontra outras aulas de estratégias para fugir ou para suavizar, mitigar a tributação, né, dos lucros e dividendos dentro que uma pessoa jurídica paga para uma pessoa física. E lá tem aulas também trazendo dessas estratégias, o que você pode fazer
E aí, essa estratégia, é claro que você pode vender para o seu cliente, né, como uma ferramenta, uma estratégia legal, né, com base na legislação civil, na legislação societária, em que você constrói aí ferramentas, você constrói possibilidades legais, né, você constrói aí a âmbito societário, é, possibilidades, né? Como, por exemplo, a instituição de usufruto, colocar a esposa na empresa, colocar filho na empresa, criar holding, entre outras estratégias que te possibilitam aí o seu cliente não cair nessa tributação. Então, o custo é maior, esta aula também vai estar lá no Hotmart para os meus alunos. Eu vou disponibilizar essa ata que nós vimos aqui, o modelo do edital e o segundo modelo de ata que trata da ratificação daquilo deliberado no ano passado e eventual saldo residual que faltou, que vai ser distribuído agora. Além do edital também, especificando essa ordem do dia, que é um pouquinho diferente dessa que a gente viu. Diante disso, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Mais uma aula longa, mas esse tipo de aula que não tem o que fazer, é uma aula mais detalhada, em que requer um conhecimento da legislação societária muito bem detalhada, para não ter erro lá no final, quando você registrar na junta comercial. De fato, você lá registra uma ata, mas se você não entender a legislação societária, você vai fazer de forma errada. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima.